Novembro de 2000, Londres. Uma quadrilha arremessa uma escavadeira de 30 toneladas contra a parede de um dos prédios mais famosos do país para roubar o diamante mais perfeito do mundo, avaliado em algo comparável ao orçamento de uma nação pequena. E eles saem de lá sem nada. Não porque falharam em chegar até a pedra. Eles chegaram. Ficaram bem em cima dela, marretas subindo e descendo, fumaça no ar, o relógio gritando. O problema era mais simples e mais estranho do que isso. Os diamantes dentro da vitrine já eram falsos. Alguém tinha trocado tudo dias antes, e esse alguém estava esperando no escuro para ver aqueles homens invadirem e agarrarem um punhado de vidro sem valor. Imagine a cena como ela realmente foi. Uma cúpula branca gigante à beira do rio. Uma manhã cinzenta. Uma escavadeira rasgando uma parede numa nuvem de poeira. Homens de colete balístico e máscara de gás entrando pelo buraco, fumaça se enrolando em volta deles, marretas batendo contra uma vitrine de vidro. Visto de fora, é o assalto mais dramático que se pode imaginar, um ataque de verdade a uma fortaleza. E tudo aquilo, cada golpe, cada segundo, estava sendo observado por gente que já sabia exatamente como a história terminaria. Se você curte assaltos reais contados como aconteceram de verdade e não na versão arrumadinha do cinema, se inscreve no canal. E já fica a pergunta que atravessa o vídeo inteiro. Esses homens foram derrubados pela própria arrogância ou já estavam derrotados antes mesmo de pegarem numa ferramenta? Porque essa não é a história de um plano que deu errado. O plano não falhou porque a equipe se atrapalhou, perdeu a coragem ou pulou uma etapa. No sentido mecânico, eles fizeram quase tudo certo. Entraram, chegaram ao prêmio, se moveram rápido. O plano falhou porque respondia a uma pergunta que já não existia mais, mirando um alvo que tinha sido silenciosamente esvaziado por dentro. E esse é um tipo de fracasso bem mais perturbador do que um erro simples. Para entender como, é preciso voltar. Não até o diamante, até o homem. E, durante quase toda a história, ele não tem nome. É só o mentor. Imagine ele antes de tudo isso. Não um amador afoito, um profissional. Um homem vindo do mundo do roubo organizado pesado, do tipo que planeja em silêncio e fala com quase ninguém. Tinha passado anos num ofício em que erro significa cadeia e só os cuidadosos sobrevivem. Era paciente, era calmo, pensava em logística, em cronometragem, em rotas de saída. E carregava uma crença que movia tudo. Com coragem e planejamento suficientes, qualquer alvo pode ser tomado, por mais impossível que pareça de fora. Esse era o mundo dele. Não garotos de arrastão, mas a ponta séria do crime organizado, onde um serviço é estudado por semanas e uma única palavra solta pode custar uma década da sua vida. Ali você aprende a confiar mais na preparação do que na sorte, a pensar de trás para frente a partir da fuga, e que a diferença entre um homem livre e um preso costuma ser um detalhe pequeno que mais ninguém checou. Ele não era imprudente, era metódico, e homens metódicos são os mais perigosos, porque tentam coisas que os imprudentes nunca ousariam. Essa crença é o motor da história inteira, não só ganância, confiança. A certeza silenciosa de um homem que já tinha executado serviços difíceis e passou a achar que conseguia planejar melhor do que qualquer um. E foi exatamente essa certeza que o levou direto para dentro da armadilha mais bem montada que a polícia já tinha construído. Repare nesse padrão, porque ele se repete. Cada força daquele homem tinha uma sombra. A paciência o deixava minucioso, mas também dava tempo para que o observassem. A confiança o deixava ousado, mas também o deixava surdo para os pequenos sinais de alerta. O talento para planejar tornava o serviço possível, mas também o deixava convicto, e convicção é um tipo de cegueira. A fraqueza dele não era separada das suas qualidades. A fraqueza dele eram as próprias qualidades, levadas um passo longe demais. Então, onde um homem desses encontra o serviço de uma vida? Debaixo de uma grande cúpula branca na beira do rio. Porque, na virada do milênio, o país tinha construído uma exposição enorme para marcar o novo século, e lá dentro, aberta ao público, estava uma fortuna em diamantes. Não uma pedra, uma coleção.
A peça central era um único diamante sem falhas, de pouco mais de 200 quilates, lapidado com perfeição, um dos mais finos já produzidos, cercado por alguns diamantes azuis raros, quase impossíveis de precificar. Juntos, os itens eram avaliados na casa das centenas de milhões de libras. Os relatos divergem sobre o número exato, com estimativas que vão de cerca de 200 milhões até 350 milhões. E, sendo honesto, uma pedra como aquela quase escapa de qualquer preço fixo. Era, por qualquer critério, uma das coisas mais valiosas já colocadas em exposição pública no país. E pense no que uma pedra dessas realmente é. Sem falhas. Essa palavra importa. Significa que, sob ampliação, nas mãos de especialistas, não há nada de errado com ela. Nenhuma nuvem, nenhuma marca. Existem pouquíssimas pedras assim no mundo. Você não venderia isso numa esquina. Era famosa, rastreável, única. O que levanta uma pergunta com que a quadrilha deve ter se debatido. O que se faz com um diamante famoso demais para ser vendido? E aqui está o que fez os olhos do mentor apertarem. A pedra estava ali, em público. Atrás de vidro, sim. E com segurança, sim. Mas não num cofre de banco enterrado sob 30 metros de concreto. Estava num pavilhão de exposição, num expositor, num prédio projetado para deixar o público chegar perto. Para a maioria das pessoas, isso significava que era intocável, vigiada, observada. Para ele, significava outra coisa. Significava que o diamante era acessível. Tinha que ser alcançável, ou ninguém poderia ir vê-lo. E tudo que o público alcança, uma equipe ousada o bastante pode levar. A maioria olha para um tesouro vigiado e enxerga todos os motivos pelos quais ele não pode ser levado. O mentor olhou para o mesmo tesouro e enxergou o único motivo pelo qual ele podia. Uma pedra trancada num cofre subterrâneo pode ser genuinamente intocável, mas uma pedra colocada onde o público desfila em frente vive no mundo alcançável. Ele não viu uma fortaleza, viu uma exposição. E exposições são desenhadas em torno do acesso, não da negação. Aqui está o que quase todo mundo entende errado. As pessoas imaginam segurança de diamantes como lasers e cofres de filme de espionagem. A realidade que ele estudou era mais banal. Uma vitrine de vidro reforçado, sistemas de alarme, seguranças, câmeras, proteção sólida, do tipo que barra um amador na hora. Mas não, na avaliação dele, o tipo capaz de deter um ataque rápido, violento e cronometrado por homens que já tinham decidido exatamente quantos segundos tinham e exatamente como usariam cada um deles. As defesas foram feitas para deter um ladrão que quer silêncio. Ele não tinha a menor intenção de ser silencioso. Existem dois tipos de ladrão. Um é o fantasma, que entra e sai sem deixar rastro e teme o barulho acima de tudo. O outro abraça o barulho. Assume que o alarme vai gritar desde o primeiro segundo e constrói o plano inteiro em torno de correr mais rápido do que a resposta. O mentor era do segundo tipo. Velocidade, e não silêncio, era a religião daquele plano. Então a fortaleza não era a vitrine nem as câmeras. A fortaleza era o tempo. A única coisa entre a quadrilha e o diamante era a rapidez com que a polícia conseguiria responder depois que os alarmes disparassem. Vencer o tempo de resposta e o vidro mais forte do mundo não importaria. Aquilo não seria um furto delicado e engenhoso, seria uma invasão. Entrar e sair antes que qualquer uniforme chegasse perto. E, no papel, a conta fechava. Alguém precisa ver o alarme, acreditar, acionar, e então as viaturas precisam se deslocar, entrar no prédio e chegar ao ponto exato do crime. Mesmo numa cidade movimentada, essa corrente consome minutos. O plano foi construído para caber dentro desses minutos. Era uma corrida, e a quadrilha acreditava ter cronometrado a vitória. O que eles não sabiam é que o outro corredor já estava parado na linha de chegada. Isso era genialidade ou loucura vestida de confiança, porque as duas coisas parecem idênticas até o último segundo. Se tivesse dado certo, se a quadrilha tivesse arrombado, pegado as pedras verdadeiras e sumido pelo rio, estaríamos contando isso como uma obra-prima criminosa, um dos assaltos mais ousados já executados. O plano em si não muda, só o final muda.
Mas uma operação dessas precisa de equipe, e cada homem tinha uma função. Daí em diante, todos orbitam um mentor, conhecidos apenas pelo papel. Havia o segundo homem, outro veterano do mesmo mundo duro, mais sócio do que subordinado. Havia a força bruta, os homens que entrariam batendo, de colete balístico e máscara de gás, prontos para quebrar e agarrar em meio ao barulho e à fumaça. Havia o operador da máquina, porque o plano não previa um carro de fuga na porta, previa algo muito maior para abrir a entrada. E havia o barqueiro, cuja função era a fuga, esperando na água com o motor ligado. Cada um escolhido para uma peça do quebra-cabeça, cada um uma boca que conhecia o plano. E essa é a rachadura. Cada homem a mais é outro par de mãos, mas também outro risco. Outra pessoa que pode ser vigiada, seguida, escutada ou virada. O mentor montou uma equipe grande o bastante para invadir uma fortaleza à luz do dia. Talvez não tenha calculado direito que uma equipe desse tamanho também é grande o bastante para ser notada por quem tem como único trabalho notar. Porque uma quadrilha é uma teia de movimento. Homens que se encontram, homens que vão olhar o mesmo prédio mais de uma vez, homens que compram equipamentos incomuns, ligações e viagens que, isoladas, não dizem nada, mas que juntas formam um desenho. E um desenho é exatamente o que um observador treinado procura. Mas antes de tudo isso, o plano. E é preciso respeitar a audacidade. Eles não iam abrir uma fechadura nem estourar um cofre. Iam jogar uma escavadeira contra a parede. Nada de gazua, nada de corte no vidro. Uma máquina de terraplenagem de 30 toneladas, do tipo que se vê aplainando canteiros de obra, lançada a toda velocidade contra a lateral de um marco nacional. Sem sutileza. Só massa e força bruta, transformando uma parede em porta em segundos. Para que vencer as defesas, se você pode passar por cima de todas numa máquina feita para mover a própria terra? A ideia era brutal e simples. Pegar uma escavadeira pesada, com uma concha grande na frente. Usá-la para arrebentar o perímetro e entrar direto no prédio, até a exposição dos diamantes. A máquina não era a fuga. Era o ariete, a ferramenta que transformaria minutos de arrombamento cuidadoso em segundos de força pura. Enquanto a máquina abria caminho, a equipe entraria atrás, atacaria a vitrine com marretas, uma pistola de pregos e ferramentas pesadas, pegaria as pedras e sumiria antes que a resposta chegasse. E a fuga era a parte mais audaciosa de todas. Não pelas ruas, pelo rio. O prédio ficava colado na água, e o plano previa uma lancha rápida esperando. Pegar os diamantes, correr para a margem, embarcar e sumir pela água enquanto a polícia ainda tentava chegar ao local por terra. Rio abaixo, para dentro do labirinto da cidade. É o tipo de plano que soa insano até você perceber o quanto poderia funcionar. Bloqueie todas as ruas que quiser. Não dá para perseguir uma lancha com uma viatura. Todo assalto vive ou morre na fuga. E a maioria das fugas é a parte mais fraca. Um carro em ruas que podem ser bloqueadas. Mas água é diferente. Enquanto cada policial em terra corria em direção ao prédio, a quadrilha já estaria deslizando na única direção que quase ninguém conseguiria seguir a tempo. Chegar ao prêmio é difícil. Escapar com ele é mais difícil ainda. E, no papel, o rio resolvia a metade mais difícil. Então, eles se prepararam. Estudaram o prédio e a planta. Observaram as rotinas. Definiram por onde a máquina entraria e o caminho que faria. Reuniram o equipamento, coletes, máscaras de gás, dispositivos de fumaça para semear confusão, ferramentas para quebrar a vitrine. Cronometraram tudo. Escolheram o momento, uma manhã cedo, com pouca gente e luz ainda fraca. Cada peça foi pensada. Era, no papel, um dos assaltos mais ambiciosos já tentados em solo britânico. E a preparação tinha digital de um profissional. Onde a máquina romperia? Quantos segundos até a vitrine? Quem bate? Quem agarra? Quem cobre a saída? As máscaras de gás não eram enfeite. Eram para a fumaça que a própria quadrilha soltaria, para cegar quem tentasse impedi-los naqueles segundos decisivos. É o tipo de plano que, descrito numa sala silenciosa, soa não só possível, mas provável.
Mas há uma coisa que o mentor não sabia. Enquanto ele observava o prédio, alguém estava observando ele. Porque essa é a parte que a lenda conta errado. O público lembra de uma invasão ousada, frustrada no último segundo por sorte da polícia. Não foi assim. A polícia não teve sorte. Chegou cedo. Muito antes de a escavadeira ligar o motor, as autoridades já tinham sabido que uma quadrilha rondava a exposição de diamantes. Informação, vigilância, observadores nas sombras. E, em vez de simplesmente prender os homens por suspeita e torcer para o caso se sustentar, tomaram uma decisão mais fria e mais ousada. Decidiram deixar o assalto acontecer, armar uma cilada e fechá-la no momento exato. E essa decisão levou ao detalhe mais extraordinário da história toda. A polícia retirou os diamantes de verdade. Em silêncio, antes da invasão, as pedras autênticas, a peça central sem falhas e os raros diamantes azuis foram tiradas do expositor. No lugar, entraram réplicas, falsas, convincentes o bastante para ficar na vitrine e enganar qualquer um que a estilhaçasse no meio do desespero, mas valendo praticamente nada. A armadilha estava montada. A quadrilha planejava invadir uma fortaleza para roubar uma fortuna que já não estava mais lá. Pare para pensar na frieza dessa decisão. O caminho seguro seria prender a quadrilha antes, por suspeita. Em vez disso, escolheram esperar. Deixar homens armados e blindados de fato arrombarem um prédio público, apostando que a cilada poderia ser fechada no instante exato que transformaria uma conspiração perigosa num caso à prova de recurso. Era uma aposta medida em segundos e em vidas. Errar um pouco e vira catástrofe. Aqui fica a pergunta do meio. Se a polícia sabe que um assalto vem aí, é mais corajoso prender a quadrilha antes ou deixar homens armados invadirem um prédio público para pegá-los em flagrante? Porque foi exatamente a segunda escolha que aconteceu. Agora, amanhã, cedo, luz fina e cinzenta sobre a água. Dentro da grande cúpula, parece uma manhã comum e tranquila. Faxineiros circulando, funcionários tocando o dia. Só que os faxineiros não são faxineiros. Os funcionários não são funcionários. Escondidos dentro e ao redor do prédio, há dezenas de policiais, muitos deles armados, disfarçados, segurando posição, vigiando as portas, o rio e o perímetro. Os diamantes verdadeiros já saíram. A vitrine guarda falsificados. E todo mundo espera por um único som, o rugido de um motor que não deveria estar ali. Então ele vem. A máquina pesada, motor rosnando, arrebentando a barreira e avançando direto contra o prédio. A parede cede, poeira e entulho, e a quadrilha entra atrás, rápida, sem rosto, máscaras de gás no lugar, dispositivos de fumaça estourando, o ar se enchendo de névoa e barulho. Para quem olha, é o caos, exatamente o caos planejado, a confusão que deveria comprar aqueles poucos segundos preciosos. E aqui está a piada cruel escondida naquela fumaça. Cada truque usado pela quadrilha, as máscaras, a névoa, o barulho, o choque da máquina atravessando a parede, foi desenhado para atropelar uma reação normal, para congelar seguranças pegos de surpresa. Só que ninguém naquele prédio estava surpreso. A fumaça, feita para cegar os defensores, passou por cima de gente que sabia há semanas que aquilo viria. O susto que deveria paralisar caiu sobre homens e mulheres preparados, esperando o sinal exato. A quadrilha estava fazendo um truque de mágica para uma plateia que já tinha lido o segredo. Eles chegam ao expositor. As marretas descem sobre a vitrine. As ferramentas mordem o vidro reforçado. Estão a segundos do prêmio. E é aqui que tudo desmorona. Porque os segundos com que eles contavam, o tempo de resposta em torno do qual construíram o plano inteiro, simplesmente não existem. Não há atraso, não há brecha. A resposta já está dentro do prédio. Há um sinal, a armadilha fecha. Os policiais escondidos avançam todos de uma vez, de todas as direções, cercando a quadrilha antes mesmo de o vidro estar completamente quebrado, antes que uma única pedra verdadeira pudesse ser levada. O que, claro, era impossível, porque não havia pedra verdadeira nenhuma ali. É um dos grandes anticlímax da história do crime. O momento máximo do assalto mais ambicioso do país, o instante em que a vitrine racha e a fortuna está ali, e a fortuna não está ali. Só réplicas,
só vidro. Os homens que planejavam estar do outro lado do rio em instantes se veem cercados na fumaça, ferramentas ainda nas mãos, em cima de uma vitrine cheia de falsificados. Lá fora, na água, o barqueiro espera um sinal que vira o tipo errado de sinal. A rota de fuga vira apenas mais uma porta fechada. Não há corrida até o rio. Não há desaparecimento pela água. Há apenas o colapso total de um plano que previa tudo, menos a única coisa que importava, que o serviço inteiro era conhecido, e já era conhecido há muito tempo. Imagine o barqueiro na água cinzenta, motor em marcha lenta, olhando para a grande cúpula à espera do sinal. Os homens nunca aparecem correndo para a margem. A rota de fuga mais inteligente já desenhada para um assalto virou, num instante, um barco indo a lugar nenhum, esperando passageiros que já estavam no chão, algemados. Nenhum tiro, nenhum ferido grave, nenhum diamante. Em poucos minutos, o assalto mais ambicioso da história recente do país terminou não com uma perseguição, mas com homens de colete balístico deitados de bruços, as pedras falsas brilhando inutilmente ao lado deles e policiais saindo dos disfarces por todos os cantos. E esse final sem sangue merece uma pausa, porque é a parte em que a polícia mais acertou. Um plano que envolvia homens armados invadindo um espaço público poderia ter terminado em tragédia de uma dúzia de maneiras. Em vez disso, por cronometragem, número esmagador e pelo simples fato de que a quadrilha não tinha nada real por que lutar, terminou com todos vivos e com o prêmio jamais em perigo de verdade. Aqui está a segunda coisa que quase todo mundo entende errado. As pessoas acham que a quadrilha só teve azar, que esbarrou num golpe de sorte do trabalho policial naquele dia. Eles não tiveram azar. Foram derrotados de antemão. O serviço falhou não por causa de nada que aconteceu naqueles poucos minutos violentos, mas por causa de tudo que tinha acontecido nas semanas silenciosas anteriores, enquanto eles achavam que eram os únicos planejando. O assalto acabou antes de a escavadeira se mover. A história de que o público gosta é a do salvamento no último segundo, o embate em empate técnico. Essa versão agrada a todos. Deixa a quadrilha formidável e a polícia veloz como um raio. Mas não houve empate técnico nem correria. Houve uma operação longa, paciente e silenciosa que já tinha vencido antes de a parte barulhenta começar. A escavadeira, a fumaça e as marretas foram apenas o ato final de uma peça cujo desfecho tinha sido travado semanas antes, em salas que nenhuma câmera viu. E essa é a ironia cruel no centro de tudo. A maior força do mentor era o planejamento, a convicção de que tinha calculado cada variável. Mas não dá para planejar em torno daquilo que você não sabe. Ele construiu uma resposta impecável para uma pergunta que a polícia já tinha trocado. Ele resolvia como vencer os seguranças, o vidro e o tempo de resposta. Eles tinham reescrito a prova inteira em silêncio. Você pode controlar o seu plano por completo e ainda assim perder por completo, porque nunca controla o plano do outro lado. Ele otimizou cada variável que conseguia enxergar. A entrada, as ferramentas, o tempo, a fuga. O que não podia sequer considerar era informação, o simples fato de quem sabia o que e quando. Ele jogava um jogo de velocidade e força. Ele jogava um jogo de conhecimento. E conhecimento permite mudar o tabuleiro antes de o outro jogador sequer se sentar. Agora, o nome. Quando o caso chegou aos tribunais e as manchetes correram, o homem apontado como líder foi identificado como Raymond Batson. O assaltante experiente que tinha planejado a invasão no segundo exato, que tinha pensado na escavadeira, na fumaça e na lancha, e que conduziu sua equipe direto para dentro de um prédio cheio de policiais esperando exatamente por aquilo. E repare onde o nome aterrissa. Não num confronto dramático, não numa fuga ousada. Aterrissa num homem deitado de bruços entre diamantes falsos e fumaça, cercado por gente que tinha passado a manhã disfarçada ao lado dele. Para uma carreira construída sobre planejamento e controle, sobre sempre saber mais do que o outro lado, é a inversão mais completa possível. Ele foi a última pessoa naquele prédio a entender o que realmente estava acontecendo, e a queda foi pesada. Quando o caso foi a julgamento,
O líder e seu parceiro mais próximo foram condenados pela participação na trama e sentenciados a longos períodos atrás das grades. Penas medidas em muitos anos, depois ajustadas em recurso, mas ainda assim severas. Outros integrantes também foram condenados, cada um conforme seu papel na invasão. A mensagem dos tribunais foi seca. Planeje algo tão audacioso, mire tão alto, leve tanta força a um espaço público e a punição vai acompanhar a ambição. Qualquer admiração que o público sentisse pela ousadia, a lei não sentiu nenhuma. E, para o mentor, a prisão deve ter sido um tormento específico, porque ele teve tempo de rever tudo. Todo profissional daquele mundo sabe que o pesadelo não é um plano que falha por méritos próprios. É um plano que era conhecido. É a percepção lenta de que, enquanto você se achava o caçador estudando o alvo em segredo, você era o alvo o tempo todo, estudado em segredo por outra pessoa. Ele não foi vencido na força, foi vencido no conhecimento. E pense no que aquela certeza fatal custou. O traço que o tornava formidável, a confiança de que podia planejar melhor do que qualquer um, é o que o cegou. Um homem mais paranoico talvez tivesse sentido os observadores. Um homem mais cauteloso talvez tivesse desistido quando algo pareceu estranho. Mas quem acredita que seu plano é perfeito, para de procurar a armadilha, porque na cabeça dele, a armadilha não pode existir. Ele não caiu porque o plano era ruim. Caiu porque o plano era bom o bastante para deixá-lo convicto. E convicção é a coisa mais fácil do mundo de usar contra um homem. Pense naquela vitrine cheia de falsificados mais uma vez. Homens duros e capazes, que tinham planejado tudo, que tinham a máquina, as ferramentas, a lancha e a coragem, batendo marreta com toda a força numa caixa de vidro que guardava vidro sem valor, enquanto as pessoas que eles tentavam vencer estavam a poucos metros, disfarçadas, assistindo. Esse é o resumo da história inteira. Toda aquela força, todo aquele planejamento, toda aquela coragem, mirados num prêmio que já tinha sido discretamente levado por uma porta dos fundos e substituído por uma armadilha. Na cabeça deles, estavam no auge do serviço, a segundos de uma fortuna, imparáveis. Na realidade, eram artistas num palco, dando a apresentação de suas vidas para uma plateia que tinha construído o teatro, escrito o final e trocado o tesouro por vidro antes de a cortina subir. A parede foi consertada, a exposição seguiu. Os diamantes verdadeiros, seguros o tempo todo, voltaram ao mundo de onde vieram. Mas as perguntas nunca sumiram de vez. Por quanto tempo aquela quadrilha foi realmente vigiada? Quão perto o plano chegou de funcionar numa manhã diferente, antes da troca, antes da armadilha? E quantos outros serviços, de outras equipes, foram silenciosamente transformados em ciladas de que nunca ficamos